vai tremer. O chão vai tremer, irmão. Se preparem. Lucas 23, verso de número 1. Por favor, abra a tua Bíblia aí. Por favor, abra a tua Bíblia. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Amém? Eu vou fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, e que ela possa, meu Deus, ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, os ouvidos, Senhor, para que ouçamos a tua voz, o nosso coração, para que entendamos a mensagem. O Senhor possa descer ela, Senhor, de uma maneira simples, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor dê para nós o discernimento e o entendimento, Senhor, da tua palavra, possa vir diante de nós revelado, para que todos entendamos e aprendamos segundo a vontade e o desejo do teu coração. Amém e amém. Queridos, gente, é o seguinte, você sabe que eu não enfeito o pavão, né? Não gosto disso. Eu quero ler para você, eu fiz aqui uma situação que eu queria compartilhar com você. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Presta atenção. Meu Deus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. O Espírito Santo está falando um negócio para mim aqui, eu estou assustado. Eu vou falar uma coisa, mas eu vou falar depois. Hein? Tem algo de Deus para contar para vocês. Hein? O Espírito Santo, eu estava orando aqui, ele me deu uma visão sobre São Paulo. Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eu vou falar daqui a pouquinho. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Porém, ele temia o imperador. O nome do imperador eu até anotei aqui. Deixa eu ver onde é que está. Tibério, que era conhecido pela sua maldade. E Pilatos, ao conversar com Jesus, sabia que ele não tinha cometido crime nenhum digno de morte. Digno de morte. Escute isso que eu vou te falar. Mas ele tinha medo do imperador. E se ele não resolvesse aquela situação, o caso seria levado ao imperador e o imperador poderia inclusive matá-lo por estar gerando um conflito no meio do povo que ele foi mandado e era pago para resolver. Entendeu? Entendeu? E Pilatos, quando ouvem eles falarem na sua acusação, dizendo que ele estava pervertendo todo o povo
e que ele vinha da Galileia, ele disse, ora, ele é galileu? Sim, por quê? Porque o Herodes, o Antipas, ele era o responsável pela Galileia. E Herodes então acha uma saída, ele tenta escapar. Escute isso, o título dessa mensagem é A Hora é de Deus. Ele acha uma brecha para tentar fugir da situação, da circunstância. Meu Deus. A hora que Deus determinou em que as coisas aconteçam, irmão, as pessoas que são responsáveis não vão fugir. Não vão fugir. O Espírito Santo está me dando uma revelação disso aqui extraordinária. As autoridades vêm ganhando e recebendo, e em sentidos todos, os sentidos figurados, ou físicos, ou financeiros, ou enfim. E na hora da sua responsabilidade, muitos querem sair de cena. Mas Deus sabe exatamente quem é quem. Exatamente quem é, quem fez. Ninguém vai fugir da justiça de Deus. Escute que eu estou profetizando isso. Ninguém vai fugir da justiça de Deus. Deus me deu uma visão quando eu estava orando. Eu vi São Paulo pegando fogo, irmão. Escute o que eu estou te falando. Eu vi São Paulo pegando fogo. São Paulo vai pegar fogo, irmão. Escuta o que eu estou te falando. São Paulo vai pegar fogo. Escuta o que eu estou te falando. Meu Deus. Pilatos, ele tentou se livrar da sua responsabilidade, enviando Jesus para o Herodes Antipas. Escute isso. Isso é uma mensagem profética, irmão. Deus deu para nós. É profético o que eu vou te falar. Ele então manda levar Jesus a Herodes. Ele manda levar Jesus a Herodes. E Jesus é levado. E quando chega diante de Herodes, Herodes zomba de Jesus. Herodes zomba de Jesus. Escarnece Jesus. E Jesus não abre a boca para falar absolutamente nada. Mas você precisa entender por que Jesus não falou nada. O Espírito Santo está desenrolando a mensagem. Presta atenção, para você não perder o fio da meada. Porque João Batista já havia sido precedido, vindo na frente, enviado por Deus, aplanando os caminhos, enchendo os outeiros, pregando o evangelho do arrependimento. Ele já havia exposto Herodes Antipas aos seus pecados diante do povo, dizendo que ele deveria se arrepender. Irmão, o tempo do arrependimento já passou. O tempo do arrependimento já passou. O tempo em que o profeta João Batista veio e disse: arrependei-vos dos seus pecados, porque o juízo é vindouro, porque o juízo de Deus está vindo. Esse tempo já passou. O tempo do Herodes já tinha passado. E agora Jesus veio na presença dele. E ali, irmão, manifestava-se diante do rei um fantasma que ele temia, porque ele achava que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Escute o que eu vou te falar: você pode matar o profeta, mas a profecia você não vai matar. E o que Deus disse, isso certamente acontecerá, irmão. Pode escarnecer o profeta, pode zombar, como zombaram de Jesus, como cuspiram em Cristo.
Mas Jesus disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, tão amada do meu Pai, você que mata os profetas, certamente sobre essa terra não há de ficar pedra sobre pedra. O que tinha que ser dito já foi dito. O que tinha de ser profetizado já foi profetizado. Agora nós estamos no tempo em que as coisas hão de se cumprir. O tempo é de Jesus, o tempo em que Jesus andou na cidade, clamando para que o povo se arrependesse, clamando para que o povo voltasse atrás do seu pecado, clamando para que o povo cresce no Senhor e abandonasse a sua vida pérfida, desgraçada, maledicenta. Já havia acabado. Agora é tempo de morte. Agora era o tempo em que as coisas deviam se cumprir. Não era mais tempo de misericórdia, era tempo de cruz. Tempo de cruz. Tempo de juízo. Tempo de justiça. Jesus se cala. Porque quem tinha que pregar o arrependimento para este homem chamado Herodes, para os governos, para os governantes, para aqueles que governam, já tiveram o tempo de se arrepender e agora não é mais tempo. E Jesus está falando à igreja, ele não vai mais dar tempo para que eles se arrependam. Agora é tempo do anjo agir na terra. É tempo de juízo. Tempo de justiça. Não é mais tempo de falar se arrependa. É tempo de dizer se prepara, que o juízo de Deus está chegando à terra. Eu creio que neste dia, Herodes se levanta, coloca uma capa de, algumas traduções dizem de destaque, outras dizem coloridas, sobre Cristo. Porque havia um trajeto entre o palácio do Herodes e o palácio de Pilatos. Mais ou menos 1 quilômetro. Talvez menos, eu não lembro qual era a distância. Agora me desculpe. Mas ele coloca uma capa colorida sobre Cristo. Para que ele, ao voltar, fosse visto e escarnecido por todos. Resplandecente, que chame a atenção. A tradução, de qualquer maneira, está correta. Porque eles queriam zombar de Cristo. Irmão, as pessoas têm zombado de Cristo. Têm zombado dos profetas de Cristo. Têm zombado da noiva. Ah, Labaçu. Levantaramachubi cantaramanarassou. Quantos irmãos têm zombado da noiva de Cristo? Tendo um caso com o diabo. Quantos? Mas eu creio que nesse dia, a sentença de Herodes foi determinada no céu. Deus deixou ele cortar a cabeça de João Batista. Deus deixou, irmão, ele se prostituir com quem ele quisesse. Mas quando ele quer ser igual a Deus, quando ele quer imitar a Deus, quando as pessoas se levantam e dizem, olha, você tem a voz como a voz de Deus, e Deus disse, não, chega. Desce, anjo. A Bíblia diz que o anjo desce do céu e mata ele com a espada de Deus. A espada de Deus significa justiça. Deus vai fazer justiça. Aqueles que têm zombado da sua noiva, têm perseguido a sua igreja. Pastor, mas não é tempo de justiça, é o tempo sim. O tempo é o tempo de Deus. Escute o que eu estou falando hoje. A espada de Deus
Eu avisei vocês, e não é agora. De um anjo de Deus que já tinha descido na terra e que ele já estava andando com a sua espada, arrastando no chão. Mas o tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo da justiça de Deus. O tempo da ação de Deus. Quantos acham que Jesus Cristo é um imbecil, que ele é um idiota, que ele não tem memória, que ele não sabe o que estão fazendo? Ai, 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 assim diz o Senhor. Ai, 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 assim diz o Senhor. Escute. Escute. O tempo da revolução está chegando. Ele já está aí. Já está aí, irmão. Tem gente, muita gente ainda que duvida, que escarnece. Muita gente. Mas o Espírito de Deus vai te acordar com saculejo. Sabe quando você dorme no avião, quando você dorme no ônibus, irmão, você está dormindo e de repente ele pega um buraco, o avião pega uma turbulência e chacoalha tudo, a mala cai na tua cabeça e todo mundo começa a gritar. O povo de Deus vai ser acordado assim. Tem pastores flertando com o diabo e vão ser acordados com a espada. Você acha que é brincadeira? Você acha que eu estou aqui brincando? É isso que você acha? Escuta que eu estou te falando. Hoje é sexta-feira, é 25 de junho. Ouça bem o que eu estou falando hoje. Eu vejo São Paulo pegando fogo. Escuta. Pastor, é literal? Não sei. Não sei se é literal o fogo. Não sei. Mas eu vi toda a cidade incendiada. Eu acho que não é literal. Eu acho que não. Então você já sabe, né? Se prepara. Fica preparado. Fica preparado, irmão. Fica preparado. Acorda. Acorda. Porque quando a corda arrebentar e ela tá por um fio, irmão, o barulho, o tranco vai ser grande, irmão. Vai ter muita gente chorando. Muita gente vai chorar no Brasil. Escuta o que eu tô falando. Muita gente vai chorar no Brasil. Muita gente. Deus está avisando. Eu me lembro quando Jeremias vem no meio de Jerusalém, vem no meio da cidade de Deus e profetiza destruição, dizendo ao rei, se entregue. E eles colocam Jeremias no tronco, batem nele, mas eles não sabem que Nabucodonosor está a 3 dias de distância para tomar a cidade e levar todo mundo para o cativeiro. Eu vou orar. Tenho que ir embora. Eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Põe a tua mão sobre a vida da minha igreja, guarda as minhas ovelhas, o meu povo, em nome de Jesus, debaixo do teu sangue. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa a água que eles têm colocado diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção. Peço que o Senhor venha guardar o nosso presidente debaixo do teu sangue. Coloca, Senhor, um capacete sobre a sua cabeça, um escudo sobre o seu corpo. E guarda, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a igreja do Brasil. Em nome de Jesus. E amém. Deus abençoe vocês. Até domingo. Domingo a gente volta. Tchau. Tchau, galera.